Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima. Hoje, dia 24, celebramos a memória de São Francisco de Sales, santo do amor a Deus, da vida devota, que influenciou uma geração de santos na Igreja e até os dias de hoje tem Deus feito por meio de sua obra grandes maravilhas. No Evangelho de hoje, nosso Senhor, ele chama os 12 apóstolos para ficar com ele. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 3, versículo de 13 a 19. Jesus subiu ao monte. O monte é lugar de oração. Na Escritura Sagrada, o monte é lugar de oração. É lugar do encontro com Deus de modo privilegiado. No Monte Sinai, Moisés em oração, Deus lhe deu as tábuas da lei. O profeta Elias, Deus falou com ele no Monte Carmelo. Estava na brisa leve e se apresentou ao seu servo Elias. E no Novo Testamento, essa tradição continua. Os lugares altos são os lugares de encontro com Deus. A cidade santa de Jerusalém está construída sobre o Monte Sião. Pois bem, todas as vezes que o Cristo está no monte, ele está rezando. São Lucas, que vai escrever o seu evangelho para os gentios, diz: Jesus está no monte e orou a noite toda. Marcos não colocou porque está escrevendo para judeus. Todos sabem que Nosso Senhor está no monte rezando, buscando a face do Pai, contemplando o Pai que o enviou a este mundo e escolheu os que ele quis. Quer dizer, foi uma ação voluntária do Senhor. No Evangelho de João, ele vai dizer aos discípulos: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu. Sim, fui eu que vos escolhi para ires e produzais frutos, e os vossos frutos permaneçam. Pois bem, a iniciativa é toda de Deus. Aqui está o chamado, a vocação de cada um de nós. E já é determinado, logo no início, qual é o motivo deste chamado. Ficar com ele. Jesus designou 12 para que ficassem com ele. Quer dizer, os discípulos vão ser discípulos do Senhor em tempo integral. O cristão não pode ser cristão só na hora da missa dominical ou semanal, ou quando ele está rezando e orando em sua casa. O cristão é cristão no tempo integral. E ser cristão significa estar com Jesus Cristo, estar unido a Jesus Cristo. Diz São Paulo que pelo batismo nós fomos revestidos de Cristo. Cristo está em nós, habita em nós, mediante a graça batismal. O cristão está unido a Cristo. De imediato a sua vida não pode ter pecado. Ele rejeitou o pecado, ele morreu para o mundo. Ele nasceu para Deus, ele está com o Senhor. Ele cultiva a boa amizade com Deus pela arte da oração, da disciplina, das virtudes praticadas. Ele carrega Jesus em seu coração, em sua alma. Logo, o primeiro objetivo de toda e qualquer vocação é esta: estar com o Senhor. Esta é a primeira obrigação de nossa santa religião. Seja solteiro, seja casado, não importa o estado de vida,
todo estado de vida, primeiramente, é para amar a Deus, é para servir a Deus, é para unir-se totalmente a Deus no chamado específico que Deus fez. Segundo, e enviou-os a pregar. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, logo no final, Jesus, já ressuscitado, vai fazer o mandato missionário aos discípulos. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Nosso Senhor envia os discípulos a pregar, a ensinar o Evangelho, a vida cristã, inaugurada e trazida pelo Cristo a este mundo. A igreja, então, tem este munus docendi, munus de ensinar, que, primeiramente, é realizado pelo Romano Pontífice, desce aos bispos, aos padres e aos leigos. A vocês, fiéis leigos, vocês também têm esta missão de ensinar. Os pais, em relação aos filhos, têm o dever ordinário, o direito e o dever ordinário de ensinar os seus filhos na fé, com uma boa catequese. Muitas vezes os pais deixam esta missão de lado. Você pai, você mãe, vocês vão ser duramente cobrados se não ensinar seus filhos os mandamentos de Deus, as orações cristãs, a catequese inicial na igreja do lar, na igreja doméstica, em família, por meio da oração, por meio do ensino mesmo da catequese. Ler com seus filhos o catecismo da igreja, ler com seus filhos a Sagrada Escritura, sobretudo o Novo Testamento. São práticas salutares de ensino. O ensino é feito, então, num clima de amor, de misericórdia, que envolve todos os setores da vida humana, pois somos cristãos o tempo inteiro. Vamos sentar à mesa juntos, rezar antes, agradecer. É uma catequese muito simples e vai imprimindo um bom hábito na família de aprender a agradecer a Deus pelo alimento sobre a mesa. É um exemplo muito simples, mas Deus é simples. Somos nós que complicamos. De feliz memória, me ensinou o bispo Dom José Fogaloso, emérito e que está sepultado na Catedral de Marabá. Logo quando fui residir com ele por um certo tempo, ele via que eu dedicava grande parte da manhã em oração, mas depois, durante o dia, ia pouco, e à noite, mas pouco ainda. Então ele dizia: Padre Peterson, Dom Bosco ensinava aos seus filhos que deveria se fazer sempre visitas ao Santíssimo Sacramento. Visitas breves, mas visitas que fossem contínuas. Eu entendi o recado. Bom bispo, santo bispo, estava me ensinando. Não adianta você ficar um bom tempo de manhã e depois se distanciar do Senhor. Vá mais vezes, ainda que seja em tempos menores, mas vá mais vezes. Então, se a família reza logo de manhã, um ato de oração rápido, Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração espontânea, um louvor, uma gratidão, faz o sinal da cruz na testa das crianças, rapidamente, antes de sair, ensina a pedir bênção, quando voltar, também a bênção, a oração antes das refeições, quando se encontrar, talvez o terço diário, ou um Pai Nosso 10 Ave Marias, mas que sejam contínuas
E aos poucos, vão aumentando, na medida que as crianças vão tomando gosto pela oração. Que não veja a oração como castigo, mas como bênção. Muitas vezes a oração, os pais transmitem aos filhos como um castigo. Não, é uma bênção. Portanto, o mandato de ensinar os filhos também é feito, e sobretudo é feito pelos pais. Eles têm a prerrogativa de ensinar os seus filhos, e é uma missão que eles assumiram quando foram casar diante do padre, no altar de Deus. O padre perguntou se aceitam ter os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da Igreja. Então Deus vos confiou filhos, vocês aceitaram esses filhos e devem agora educá-los na lei de Cristo e da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, criando uma cultura de santidade dentro do lar, criando uma cultura de oração verdadeira dentro do lar, e que não pode haver um costume com atos pecaminosos, com ações de pecado, porque se quer ficar com o Senhor, se quer ensinar sua doutrina, deve buscar a santidade de vida. O nome do primeiro apóstolo é Pedro, Papa, o primeiro. O nome do último é Judas, o traidor. Também nosso Senhor escolheu o traidor, que não sejamos traidores de Cristo. Sejamos como os outros apóstolos, que possamos viver plenamente a nossa vocação. Assim seja. Amém. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e obrigado por ter ficado até o final. Santo dia.